tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e como todas as terças-feiras, por aqui no programa Gente que Fala, a nossa conversa dedicada à área da comunicação com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Para essa nossa conversa de hoje, para análise dos assuntos aqui propostos, a gente vai receber o engenheiro Alfredo Cotait Neto. Ele é o presidente da Associação Comercial de São Paulo, também presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, do Conselho de Administração da Boa Vista S.A. e da Câmara de Comércio Brasil-Líbano. O Alfredo Cotait Neto também é o primeiro suplente da senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Tudo bem, doutor Cotait? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, um grande prazer recebê-lo por aqui. Boa tarde, Mauro. Queria cumprimentar todos os seus ouvintes, cumprimentar o comandante do programa, o Fausto Cabunha, e também ao Tony Mastaler, que também é o nosso ator que vai estar aqui compartilhando comigo desse momento da entrevista com o Mauro. Fico aqui à disposição, viu, Mauro? Obrigado pela presença. Também com a gente, o Tony Mastaler, ele é ator, publicitário, sempre com a gente por aqui, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Mauro. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Certeza de muito aprendizado e muita informação de qualidade, estando no programa e com a presença do Alfredo Cotait, que, meu Deus do céu, muito me honra poder dividir essa bancada com ele. Obrigado pela presença, sempre a colaboração com a gente. Muito obrigado. Pessoal, 12:03, vamos aqui ao nosso primeiro tema. A Prefeitura de São Paulo apresentou na quarta-feira passada o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, documento que traz uma série de ações necessárias para a cidade, com o objetivo de fomentar negócios e gerar renda, principalmente para as classes sociais mais baixas. E o Alfredo Cotait Neto foi convidado pelo prefeito Ricardo Nunes para representar a iniciativa privada aí nessa empreitada, nessa jornada, na execução do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Alfredo, vamos falar sobre o seguinte. Bom, todo trabalho nesse sentido exige uma consulta pública, né? Tem um período, geralmente, de 30 dias, para que todos possam acessar e conhecer. O que você pode apresentar para a gente sobre esse trabalho, que é capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo aqui da cidade de São Paulo? Bom, Mauro, vamos primeiro comentar um pouco sobre a reunião na última quarta-feira na Prefeitura de São Paulo. Sim. Foi um encontro para a apresentação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, elaborado pela secretária Aline Cardoso, que é a titular da secretaria, conforme você já comentou, responsável pela elaboração desse plano. É um plano que visa o desenvolvimento econômico da cidade, é uma ação importante de recuperação após a pandemia. Ela visa realmente ajudar as classes mais baixas, a geração de emprego e renda, com o objetivo de fazer com que o crescimento econômico atinja realmente as partes periféricas da cidade. É evidente que um plano de desenvolvimento é sempre uma proposta macro. Naquela oportunidade, eu fui indicado pelo prefeito Ricardo Nunes para representar a iniciativa privada, as entidades que estão, na verdade, fazendo um pool
participando desse esforço do município no plano de desenvolvimento. Evidentemente, eu quero fazer duas considerações. A primeira, aquela que eu abordei nesse dia, como um dos temas mais importantes, seria a recuperação do centro histórico da cidade. Eu não falei isso de forma singular, de forma pessoal, mesmo porque a nossa entidade, a Associação Comercial, está aqui no centro histórico. Mas falei porque eu sei que é um dos objetivos do prefeito Ricardo Nunes deixar como sua marca a recuperação do centro histórico da cidade. Esse processo já está em curso, ele é visível. Portanto, essa minha abordagem no dia, Mauro, foi apenas para consignar que o esforço da iniciativa privada junto com o poder público está direcionado, sim, para a recuperação do centro histórico. Temos muito a fazer ainda, mas foi um dos pontos principais que eu quis deixar acentuado naquele dia, porque, na minha opinião, além de ser um dos projetos prioritários do prefeito, para a cidade de São Paulo, a recuperação do seu centro histórico é um ganho extraordinário. Agora, eu queria citar um pouco também o papel do prefeito Ricardo Nunes. Ele era vereador da cidade, foi indicado para ser vice-prefeito na chapa com o falecido prefeito Bruno Covas, e eu queria aqui falar e dar um testemunho do trabalho que ele está efetuando. Eu acho hoje o prefeito Ricardo Nunes extremamente empenhado e determinado para tentar equacionar e resolver os grandes problemas da cidade. São enormes desafios, mas eu vejo que ele está trabalhando incansavelmente para tentar equacioná-los e resolvê-los. Não são fáceis, não vai conseguir resolver tudo, mas ele tem uma determinação e uma vontade pessoal de fazer um bom trabalho frente à Prefeitura de São Paulo. Fica aqui, então, minhas duas menções. A minha indicação do centro histórico como sendo fundamental da recuperação nesse plano de crescimento econômico e o papel extraordinário que eu quero deixar consignado, que todos possam realmente apoiar e ajudar ao prefeito Ricardo Nunes. Doutor Alfredo, para a gente tentar traduzir aqui para a população, né, bem de forma prática, o que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, como é que ele deve ocorrer, né, é uma tríade, né? O poder público, as empresas, o terceiro setor, enfim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que elaborou o projeto, que está capitaneando tudo isso, criou câmaras, né? Com representantes, né? de todas essas três frentes, né? E como é que isso vai funcionar? Todos esses representantes vão se reunir, vão debater os problemas, vão propor ao poder público soluções conjuntas. Na prática, como é que isso vai se dar, doutor? Mauro, é evidente que o plano ele tem linhas macro, né? Ela criou um conselho onde tem participantes do poder público e do setor privado. Esse conselho vai se reunir para ditar as ações a serem seguidas, mas o que eu gostaria de deixar aqui mais como um ponto de importância do plano é que ela é muito focada na economia criativa, na inovação e, evidentemente, nesse novo mundo digital, né, cujas portas estão aí abertas e que é um novo mundo que eu tenho certeza que vai ser uma inserção, né, dos jovens que não estão tendo hoje oportunidades dentro do que se apresenta aqui na cidade. Portanto, são linhas fundamentais
que serão abordadas e desenvolvidas a partir deste conselho, e as ações serão feitas em conjunto. Ainda não existe um plano ou uma ação concreta, ela está sendo desenhada para ser desenvolvida. Agora, o que o senhor tem em mente, a partir da sua área, que é o comércio, né, em ações para o desenvolvimento do comércio, para o que se oferece ao consumidor, não só de São Paulo, um morador de São Paulo, mas que visita a cidade, o turista, enfim, o que o senhor tem em mente, a princípio, para propor a partir da sua área? Mauro, olha, o comércio sofreu uma mudança muito grande. Vamos falar no pré-pandemia, na pandemia e no pós-pandemia. Eu não sei aonde nós estamos, mas eu tenho uma convicção que no pós-pandemia o comércio tem que ser repaginado. Só para dar uma ideia no que eu quero dizer, antes da pandemia, o comércio digital ele representava, em termos globais, cerca de 8% a 9% do volume total transacionado. Durante a pandemia, isso sofreu uma mudança extraordinária, porque foi o comércio digital que resolveu, de uma certa forma, atendeu às necessidades dos consumidores naquele momento difícil que todos nós passamos, e ele cresceu extraordinariamente. Veja que nós estamos aqui numa reunião, né, virtual, e que é um tipo das reuniões que começaram a se desenhar durante a pandemia, né, e que agora ficou sendo uma coisa corriqueira e que, com certeza, ele permanecerá daqui para frente. Agora, o pós-pandemia, eu posso lhe dizer o seguinte, que o comércio digital hoje, ele responde por mais de 22% do volume total que é transacionado. Portanto, veja que transformação muito rápida. Portanto, a gente tem que aparelhar, preparar aquele comerciante, os comerciários, que estão acostumados com a barriga no balcão, né? O comércio físico, precisam se adequar ao novo mundo do comércio digital. Por isso, o Plano de Desenvolvimento Municipal, um dos itens é exatamente esta parte do comércio digital, a inovação, a economia criativa, aonde você precisa levar ao comércio, ao comerciante, as instruções para começar a se adequar, né, ao comércio digital. Portanto, só como um complemento, a Associação Comercial de São Paulo, numa das suas iniciativas, criou uma faculdade do comércio, a FAC São Paulo, que é específica para o comércio digital, onde a gente atende os comerciários que trabalham durante o dia, mas estudam à noite, quer seja presencial aqui na nossa faculdade, aqui na Rua Boa Vista, ou de forma à distância, o EAD, se preparando para esse novo mundo. Aí é uma das vertentes, Mauro. Doutor Alfredo, o senhor citou aí agora a Rua Boa Vista, que é onde o senhor está agora, exatamente na sede da Associação Comercial de São Paulo, é o coração da nossa cidade. São Paulo nasceu aí ao lado, no pátio do colégio, o centro histórico. O que o senhor propõe, o que o senhor tem em mente aí para o centro histórico, como um trabalho a ser feito também dentro desse plano e para a recuperação e para a zeladoria dessa região? Mauro, o centro histórico, vamos dizer o seguinte, é o cartão de visita da cidade. O pátio do colégio é onde a cidade foi fundada, onde o padre Anchieta fez a primeira missa. É um lugar que é visitado
pelos turistas. Não só os turistas, vou chamar, não só nós que moramos na cidade, costumamos vir a visitar a parte do colégio, mas também os nossos visitantes de fora, inclusive os visitantes de fora que vêm de outros países, têm uma curiosidade sempre de visitar a igreja aqui do Pátio do Colégio, que tem um acervo extraordinário da história da fundação da cidade. Portanto, o Pátio do Colégio é um lugar simbólico que tem que ser preservado e tem que estar sempre em condições de receber os visitantes, porque o turismo é um dos papéis principais, né, do desenvolvimento econômico da cidade. Portanto, dado a isto, nesta recuperação, está no radar da prefeitura, do prefeito, além de fazer a recuperação desta área do centro histórico, também ele está propondo um retrofit dos edifícios para que eles possam ser novamente ocupados. Eu tenho sugerido, eu sei que ele está estudando, nós criarmos num cinturão aqui no centro da cidade, no circuito histórico, para que os edifícios possam ter alguns estímulos de retorno da atividade econômica, como, por exemplo, deixar o ISS, em vez de ser 5%, que é o que prevalece na cidade, passar a ser 2%. E, com isso, trazer para o centro da cidade, visando o próprio plano de desenvolvimento que foi elaborado, as economias criativas, as startups, as economias do mundo digital, que poderiam ocupar os vários espaços dos escritórios que estão aqui vazios hoje e que, logicamente, com este movimento, incitaria a iniciativa privada a fazer retrofit em alguns prédios para gerar habitação, porque é fundamental para o centro voltar a ter habitação, já que aqui tem tudo, tem a locomoção fácil, metrô, tem aqui toda a infraestrutura instalada. É melhor você tentar trazer para o centro as pessoas do que, de certa forma, expulsá-las para fora, né? Para a periferia. Tony Mastaller, seu olhar sobre esse tema e esse último ponto destacado pelo doutor Alfredo, atrair para o centro da cidade a economia criativa, as startups, a possibilidade do ISS a 2% para esse setor, né? Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso que a gente possa ter cabeças como a dele participando desse tipo de coisa, porque, primeiro, a cidade merece, segundo, concordo com ele. Nas minhas viagens assim para outros países, a gente olha e vai conhecer o centro, vai conhecer onde as coisas estão. Afinal de contas, o centro, em qualquer cidade do mundo, tem o seu chamativo, a sua atração. Então, é bastante positivo. Eu queria aproveitar também o espaço para dizer que muito pouca gente, inclusive eu, muito pouca gente conhece um pouco mais sobre a Associação Comercial de São Paulo. A gente tem que ter muito orgulho por essa organização. É uma organização séria que está aí há muito tempo participando e trazendo soluções para a cidade. Então, assim, é muito legal. E eu, no meu pequeno papel de comunicação, eu fico pensando, como eu estava pensando outro dia, a questão, por exemplo, desses lamentáveis acontecimentos agora das chuvas aí, né? A gente descobre, por exemplo, que a pessoa que precisa receber as mensagens por celular, dizendo que está num momento de perigo, menos de 3% dos celulares da cidade recebem esse tipo de coisa. O que é isso? É um problema de comunicação, porque as pessoas querem receber essa informação, mas menos de 3% não está. Eu reputo a isso uma instituição tão séria como a Associação Comercial, ela sempre focou em participar e ela nunca
teve, na minha humilde opinião, uma preocupação de contar para a sociedade o que ela efetivamente faz. Iniciativas como essa faculdade, olha, se eu ficasse aqui, ia falar várias, e volto a dizer, eu também não sei boa parte delas. Então, é importante que o cidadão paulistano saiba, é importante que as instituições saibam, é importante que todo mundo saiba que tem gente de peso. Concordo com o Alfredo com o aspecto do Ricardo Nunes. Eu tenho visto assessores deles fantásticos. Ele tem um time que é um time de ministros, não é um time de secretários, que já seria maravilhoso, né? Mas ele tem gente muito gabaritada. Então, a gente tem tudo para fazer um caminho muito legal. E eu sou um incentivador dessas coisas começarem a acontecer melhor para esse nosso querido centro, que é tão lindo, tão cheio de história e merece muito um bom cuidado. Você destacou, né, Tony, as pessoas não têm o conhecimento do trabalho da Associação Comercial de São Paulo, nem onde ela fica, por isso que eu citei aqui, fiz questão de citar que é na Rua Boa Vista. Saindo ali da Praça da Sé à esquerda, você vê à esquerda onde está o impostômetro, né? Todo mundo sabe ali do marcador da contagem dos nossos impostos pagos aí a cada segundo. Esse trabalho é feito pela Associação Comercial de São Paulo, não é isso, doutor Alfredo? É isso mesmo. Depois do que o Tony falou, primeira coisa, quero convidá-lo para vir aqui para a Associação Comercial, conhecer o nosso trabalho. A associação é uma entidade de 127 anos que faz parte da história de São Paulo. Ela, vários momentos na nossa história, a associação esteve presente, entre elas histórias importantes, né? A própria, entre elas, eu gosto sempre de citar o nosso movimento de 32, onde a associação teve um papel fundamental. Ou seja, mas, além disso, a associação é uma entidade que visa colaborar com o poder público, visa ajudar o empreendedorismo, porque o seu papel, Tony, é ajudar o empreendedor. E para nós, empreendedor, não é só o empresário é da empresa, é o empreendedor geral, é aquele que sonha, aquele que quer fazer acontecer um sonho pessoal. E aí eu digo o seguinte, foi aqui que nós criamos o MEI, através do nosso ex-presidente Guilherme Afif e Domingo, nós criamos o MEI aqui na Associação Comercial, e hoje tem mais de 10 milhões de MEIs registrados. O MEI é o microempreendedor individual, aquele que, em vez de ter um emprego direto, o CLT, ele se aventura para conquistar o seu sonho e tenta se colocar como um empreendedor e começar qualquer negócio. Nós temos histórias maravilhosas nesse contexto. E não é só o MEI, foi aqui também que nasceu o Simples. Ou seja, nós defendemos, viu, Tony e Fausto e Mauro, nós defendemos aqui o micro e o pequeno empreendedor, aquela grande quantidade que são os responsáveis realmente pelo crescimento e desenvolvimento econômico e pela geração de emprego e renda. Muito bem, meio-dia 24 agora. Você também, viu, Mauro? Eu vou lhe dizer, desculpa interromper, Mauro, vou lhe dizer que eu, de antemão, já agradeço e já aceito que vai ser um tremendo prazer. Em poucos minutos, Alfredo, olha o que você colocou, olha as riquezas dessa organização que contribuem efetivamente para a melhora. Pô, isso tem que ser colocado mesmo, e parabenizo a todos vocês mesmo. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço o convite também, doutor Alfredo Cotarte, e já estive aí na Associação Comercial por inúmeras vezes, em outras ocasiões como repórter, entendendo aí o trabalho, vocês têm um trabalho importante de pesquisa em diversos setores, né? Então, por muitas vezes eu estive aí para repercutir pesquisas com o Marcel Solimeu, né? Então, já estive em conversas aí com muitos de vocês, um excelente trabalho emprestado, e aceito o convite para aquele café. Vamos seguir em frente aqui. Viu, Mauro? O Marcel Solimeu continua aqui comandando o nosso Instituto de Economia. Temos dados da economia e do comércio disponíveis para todos. Sempre que quiserem consultar, estamos aqui às ordens. Mas o convite está feito e está dado. Mauro e o Tony.
Muito obrigado. Doutor Alfredo, vamos em frente aqui, vamos falar sobre um outro trabalho da associação. Em dezembro, vocês entregaram a construção do Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua, fruto de um acordo de cooperação técnica firmado 2 meses antes, em outubro. Hoje, cerca de 200 moradores de rua cadastrados já recebem ali as principais refeições do dia de forma organizada, num ambiente limpo, confortável, e os frequentadores dispõem ainda de espaço para banho, higiene, lavagem de roupas e assistência social, tudo pensado para oferecer dignidade para quem está desamparado e sem expectativas. É um momento crucial esse, muita gente nas ruas, né, se somando àqueles que já estavam, esses que perderam o emprego mais recentemente por conta da pandemia, perderam suas casas e não tiveram alternativa senão montar barracas, especialmente nessa região aí da cidade, o centro, não é, doutor Cotati? Como é que funciona o Núcleo de Convivência para Adultos? Mauro, na verdade, o que aconteceu, deixa eu trazer um pequeno retrospecto, que é do meu conhecimento. Sim, vamos lá. Eu acho que há cerca de alguns anos atrás, eu não sei precisar, mas provavelmente em 2017, nós tínhamos mais ou menos 15 mil a 18 mil moradores, os tais moradores de rua, né? Com a pandemia, isso foi para mais de 30 mil. Né? A pandemia trouxe realmente uma situação extremamente complexa e difícil para essas pessoas, que muitos perderam emprego, outros perderam a casa, né? Não tinham mais capacidade de pagar o aluguel, e a única alternativa era vir morar na rua, porque na rua, através das ONGs, eles recebiam alimentação e se instalavam aqui de uma forma realmente que nós consideramos a necessidade de dar a eles um pouco mais de dignidade. A Associação Comercial de São Paulo, junto com a Prefeitura, entendeu que era também seu papel ajudar a Prefeitura, porque a Prefeitura não tem a condição de tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Daí nós fizemos um acordo de cooperação e sem nenhum compromisso, sem nenhuma, sem nenhuma contrapartida, nada, ajudamos realmente a comunidade e ajudamos a Prefeitura muito mais pela agilidade, né, em construir esse centro de acolhimento para dar um pouco de espaço de dignidade a essas pessoas, para que eles pudessem ter um local digno para comer, tomar banho, lavar a sua roupa, enfim, ter um local onde eles pudessem ter uma condição de retomar um pouco a sua vida normal. Hoje, eu sei que tem mais de 200 famílias sendo atendidas nesse centro de acolhimento. Nós estamos sempre para ajudar a Prefeitura e a comunidade. Isso se isso fosse replicado, né, por todos os cantos da cidade, nós diminuiríamos, de fato, a presença de moradores de rua. Não dá para que... A gente não pode aceitar que as ONGs continuem distribuindo comida na rua, né? Nós temos que encontrar locais para que isso seja feito de forma ordeira, organizada. E eu tenho a impressão, né, que a Prefeitura também está começando a disponibilizar locais para que algumas famílias possam ter uma habitação provisória, quer seja arrendando hotéis que estão aí vazios, quer seja criando pequenos espaços que parecem um projeto inteligente da Prefeitura. Portanto, eu acho que esse problema não é fácil de equacionar,
mas está sendo encaminhado de forma inteligente. Eu vou dizer, pela primeira vez eu considero dessa forma, porque o prefeito Ricardo Nunes, com a sua equipe, estão determinados a tentar minimizar essa questão dos moradores de rua e dar para eles mais dignidade. E nós estamos, dentro do possível, prontos para ajudar. Onde fica o centro, né, digamos assim, né, onde é que ele está instalado e qual é o núcleo, né, núcleo de convivência para adultos em situação de rua, onde fica instalado, qual é a possibilidade, o senhor falou em amplificação disso, né, para outras regiões da cidade, qual é a possibilidade disso ocorrer a partir do trabalho de vocês, e a questão também de como é que é feito o trabalho no sentido da sociabilidade, né, para que, não para que o morador tenha um serviço que apenas traga, não apenas, né, mas que traga a dignidade para aquele momento, né, mas que também traga outros momentos posteriores, por exemplo, a saída dele da rua e a volta para a família. O local que nós fizemos esse centro de acolhimento é aqui próximo da Praça João Mendes, né? É um terreno da prefeitura, e essas ações têm que ser sempre feitas com o poder público, porque é uma necessidade de uma coordenação geral. Essa coordenação é feita pelo secretário Carlos Bezerra, que é o secretário que está titular desta ação, né, da Secretaria de Desenvolvimento, de Atendimento a esses casos, e essa secretaria ela coordena todas as ações. Portanto, aqueles que querem ajudar, eu acho que deveriam entrar em contato com a secretaria do secretário Carlos Bezerra, né, para que pudesse se inteirar e se integrar. Tudo bem. 12h33, este é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui para a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Abis de Pesquisa, e já a gente volta com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para 13h, estamos de volta pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Este é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Abis de Pesquisa, e nesse dia aqui o espaço voltado para a discussão dos temas relacionados com a comunicação em todas as suas vertentes. E para falar a respeito da comunicação aqui, o principal elo de conexão entre informações críveis sobre fatos ou marcas e a opinião pública, a indústria da comunicação sempre se colocou como uma peça relevante na engrenagem econômica mundial. No atual cenário de pandemia e de uma tentativa de retomada, um dos grandes desafios para as empresas está em absorver os impactos comerciais e, ao mesmo tempo, manter a proximidade com o público por meio da comunicação confiável e de iniciativas relevantes. Tony Mastraller, o papel da comunicação na retomada. Muita gente lembra da comunicação só na hora da crise, na hora do aperto, quando o bicho pega, como é que eu vou me comunicar, o que eu vou fazer em termos de comunicação para sair do buraco, né? Mas isso não pode ser visto só nesse momento. A comunicação é a ferramenta, é a engrenagem econômica a todo instante, não é verdade? Corretíssimo, meu amigo, corretíssimo. O que acontece é o seguinte, né? Nós estamos tendo, e vou eu engrossar esse caldo aqui, né? Mas vamos sair do lugar comum.
Eu ia dizer, nós estamos tendo que nos reinventar. E não acontece absolutamente nada se nós não melhorarmos o nível da nossa comunicação. Por que eu digo isso? Ela começa, primeiramente, por abolir, por terminar, por encerrar completamente todo e qualquer tipo de achismo que hoje as estruturas que necessitam de comunicação vinham fazendo. Então, vai lá, na questão política, esse é um ano eleitoral. Ah, não, porque eu acho, eu tenho muita experiência, eu acho. Você não acha mais nada. E não se sinta prejudicado por isso, que ninguém, em sua consciência, hoje acha mais nada. O que tem que ser feito são pesquisas sérias e corretas que tragam dados sérios e corretos para ser analisados sobre isso. Então, primeiro ponto disso. Segundo ponto disso, vamos parar de truque. Essa casa já caiu. Vamos começar a ser mais sincero, mais transparente. Pô, se você não tem uma coisa, de novo, tanto para o político como para o empresário, se você não tem uma coisa legal para mostrar, antes de se comunicar, vá fazer a coisa legal primeiro, para depois começar a fazer isso novamente e começar a entender que a coisa vai melhorando, vai andando, vai fazendo. Sabe, as pessoas precisam ter isso em mente, de que sem transparência e sem verdade, você tem muito ruído. Eu faço parte de um grupo de estudos que prepara lideranças para a comunicação, desde presidente da República, governadores, senadores, até os empresários, ou esportista e tudo mais. E eu sempre digo para eles, a primeira base é você desconstruir qualquer figura meio estranha ou meio que foi criada no passado para que você não seja você. Primeiro, você tem que ser você. Segundo, você tem que falar a verdade. E porque tudo coisa começa a funcionar quando você tem uma ideia ou um projeto e as pessoas começam a perceber. Você pode até dar uma arrancada interessante. Você vê muito isso em política. Quando começam a criar uma coisa mentirosa, ela até pode se dar bem, você conseguiu enganar, mas tem vida curta e vai ser o seu problema para o resto da sua vida. Então, a primeira atitude é se pautar por coisas legais, é se pautar por atividades corretas, que você possa divulgar isso, né? Eu dizia da questão do trabalho de comunicação. A gente fez um trabalho agora para uma grande companhia mundial de cosméticos e tudo mais. Por quê? Os caras tinham lá uma deficiênciazinha em cargos que precisavam falar muito. E eles perceberam que a qualidade de vida, mexendo na comunicação deles, foi tão grande que passou à frente completamente de... Desculpa, voltei. Passou à frente completamente do que se estava esperando, né? O que foi? Você conseguiu melhorar a qualidade de vida da família do cara, do trabalho dele, da relação dele com os profissionais, com o neto, com os amigos, todo mundo escuta o que está acontecendo. Porque ela é tão fundamental que as pessoas esquecem que ela é o básico do básico, senão a gente não é sociedade, senão eu não posso escutar as coisas boas que o Alfredo estava colocando, senão eu não posso, porque aí não tem nada, porque isso é comunicação. Então, as pessoas entendem como uma coisa meio trucada, né? Mas não é. Esse é o caminho e a base para que tudo comece bem. É isso, Mauro. Doutor Alfredo Cottait, como é que a Associação Comercial de São Paulo, nesse momento de pandemia, tem usado a comunicação para trabalhar os impactos disso tudo e, ao mesmo tempo, manter essa proximidade com o público consumidor? Mauro, eu ouvi atentamente o que o Tony falou. Eu vou reforçar o seguinte, não só concordar com tudo que ele falou, mas vou reforçar dizendo que a comunicação é a chave, né, que você precisa para fazer qualquer ação e qualquer papel dentro de uma instituição como a nossa. Nós aqui da associação temos um problema sério. Nós somos uma instituição de longo alcance, né? Só para você ter uma ideia, nós somos 15 distritais distribuídos pelos
pelos chamados bairros da cidade de São Paulo. No interior, nós somos 420 associações comerciais, e se for pensar em termos de Brasil, nós somos 2.200. Ou seja, é uma rede extraordinária e que a comunicação é a peça-chave para fazer com que as informações fluam, né, através dessa rede. É uma rede evidente, onde a gente presta um serviço para os nossos associados, para os empreendedores, etc., mas é uma rede onde a comunicação tem que fluir. E aí eu concordo, a grande dificuldade que nós temos exatamente na área da comunicação. Nós já tentamos aqui várias alternativas. Hoje nós temos aí as redes sociais que vieram embolar ainda mais essas questões. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o que o Tony falou, principalmente nessa parte de você desconstruir, né, as más informações, né, e você saber realmente que está recebendo, você saber peneirar, né, a boa informação, né? Hoje a comunicação é um problema muito sério e que tem que ser tratado também de uma forma muito séria, porque uma má comunicação ela pode causar grandes prejuízos, de uma forma geral, para a sociedade e até para o país, né? Então, eu tenho, viu, Tony, só para te dar uma deixa, eu tenho aqui um grupo de fórum de jovens empreendedores que precisariam ouvir um pouco os seus conselhos. Viu? Vai ser um prazer, a hora que quiser. Doutor Cotati, vamos falar sobre o seguinte agora, faltando 18 minutos para 1h no programa Gente que Fala. Olha, pessoal, pesquisas recentes apontam que mais de 80% dos brasileiros são a favor da exigência do chamado passaporte da vacina para a entrada em locais fechados, como bares, restaurantes e outros, né? Apontam também que em 17% dos municípios, essas pesquisas apontam também que em 17% dos municípios já foi editado um decreto ou algo similar estabelecendo a obrigatoriedade da vacinação para frequentar espaços coletivos públicos. Um dos maiores críticos dessa medida é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Para a Brasel, a medida é ineficaz e passa uma falsa sensação de segurança para a população. Muito bem, doutor Cotati. Aqui, olha, vamos lá. Como a gente costuma falar, o nosso jargão aqui na imprensa, no jornalismo, contra fatos não há argumentos, né? 80% dos brasileiros veem segurança com a exigência do passaporte sanitário, não o contrário. Né? Olha, Mauro, esse é um tema polêmico. Bastante. Eu prefiro falar que vacina boa é vacina que está no braço, né? Acho que recomendo todo mundo a tomar as doses da vacina. Aqueles que estão ainda esperando a terceira dose devem procurar e tomar a terceira dose. Isso é uma atitude necessária, né? E que o próprio governo do Estado tem aqui incentivado para que isso seja feito. Não Sim. Só o Estado, como o município, né? Muito bem organizado. Né? Agora, quanto ao passaporte, eu acho o seguinte: quando você vai para um evento maior, onde tem mais pessoas, eu acho até correto você pedir o passaporte, né, da vacina, que você tomou as 3 doses, ou as 2 doses, quando for o caso. Mas isso tem que ser organizado de uma forma antecipada. Ou seja, você vai a um evento, você se registra e já manda o teu passaporte para não criar aquelas enormes filas, né, indesejáveis que acabam até inibindo que as pessoas frequentem esses locais. Quanto aos bares e restaurantes, eu sou a favor também de que as pessoas continuem usando a máscara, a higienização das mãos, enfim, todos aqueles procedimentos sanitários necessários para a gente impedir a proliferação do vírus. Agora,
Os restaurantes, eles têm que ter as medidas necessárias de distanciamento físico, distanciamento social. As mesas têm que ser separadas. Um restaurante onde está organizado para 50 pessoas tem que ser reorganizado para 20 pessoas e assim por diante. Não sei se cabe num restaurante para 20 pessoas você apresentar o teu passaporte de vacina. Mas, de qualquer forma, se isto é uma exigência local, né, uma exigência do município, eu vejo que isso tem que ser atendido. De qualquer forma, Mauro, eu acho que é polêmico, né? Mas o mais importante é que as pessoas continuem, né, se cuidando da parte sanitária, né? Ou seja, usando a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social. Esses cuidados são muito mais importantes, na minha opinião, do que você simplesmente apresentar um passaporte de vacina. Ao que pese, é necessário que você cumpra aí a tabela para poder se vacinar e tomar as 3 doses. Seguindo com mais um tema por aqui, faltando 13 minutos para 1h da tarde, uma pesquisa da consultoria americana PricewaterhouseCoopers revela que, do grupo de 40 países analisados, no Brasil é o que atribui mais importância à experiência do cliente na decisão sobre uma compra. O relatório aponta que uma experiência personalizada pode gerar muitas recompensas, como a possibilidade de aumentar o preço de produtos e serviços, a fidelização dos clientes e a disposição de compartilhar dados pessoais. Por outro lado, quase metade dos consumidores brasileiros e 1/3 dos consumidores globais dizem que deixam de comprar um produto ou serviço de uma marca que adoram após uma experiência ruim. Olha aí, Tony Mastaller, a experiência do cliente sendo levada em consideração, crescendo a cada dia. É verdade, isso é muito importante. Isso mostra o amadurecimento, né, do consumidor. E o amadurecimento do consumidor reflete diretamente na melhora da empresa comercial. Isso deve ser encarado dessa maneira, né? Está difícil, porque, como nós dizíamos em blocos anteriores, hoje em dia a coisa mudou bastante. Então, o cara quer ter o contato com a empresa, desde a publicidade, ele não quer ser agredido, né? A nossa publicidade está passando por um momento muito delicado. Basta você e o nosso espectador observar quantos comerciais de dancinhas. Eu não tenho nada contra a dancinha, fique claro. Não sou a melhor pessoa para ficar dançando, mas eu não tenho nada contra a dancinha. Agora, assim, é uma coisa horrorosa, é um atrás do outro. Cadê a criatividade dos nossos profissionais, né? Então, assim, você já começa dali pegando. O objetivo é levar esse cara a ter contato, ou virtualmente ou fisicamente. Se nesse contato ele já tem um problema, pronto, a experiência começou muito mal. Então, você tem que ir caminhando até a hora do cartão, a hora de tudo, nós temos que ir melhorando. Esse é o caminho, esta é a obrigação de nós, enquanto profissionais, levar para o cliente sempre a melhor experiência, em todas as etapas dela. Você ganha, você fideliza. Estudos provam, volta de novo, como você bem falou hoje, contra fatos não há argumentos. Estudos mostram que é muito mais caro você ter que trazer esse cara de novo do que mantê-lo fiel. Então, por favor, vamos observar isso e manter esta trajetória de fazer com que a experiência do cliente seja a melhor possível em todos os níveis. Esse é o momento e isso que vai fazer com que cada vez mais as nossas empresas se desenvolvam. 11 minutos para 1h da tarde. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando por aqui. E, doutor Alfredo, eu começo aqui com o questionamento do Carlos Henrique Mendes. Ele está no YouTube, acompanhando aqui o programa Gente que Fala de hoje, e quer saber qual é o número de filiados da Associação Comercial de São Paulo hoje. Bom, é o Carlos, né? Tá fazendo Carlos Henrique Mendes. Carlos Henrique, olha, a Associação Comercial de São Paulo, ela tem como registrado mais de 10 mil associados, mas hoje, vamos supor, ativos, praticamente 6.500 na cidade de São Paulo.
são associados fidelizados, conforme até o nosso Tony explicou aqui, da exigência hoje dos clientes, né, dos consumidores. O nosso associado é um consumidor fidelizado que utiliza os nossos serviços, por isso que hoje eles são dessa ordem de grandeza de 6.500. E há uma tendência de crescimento. Nós fazemos uma média de um crescimento de praticamente 500 a 1.000 por ano. Então, há uma tendência de crescimento, porque cada vez mais os associados, os empreendedores, encontram aqui na associação comercial um local onde eles são protegidos e têm aqui todos os serviços que possam ajudá-los a desenvolver os seus negócios. Agora, só para fazer uma referência, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, são mais de 300.000 empresas. Então, é realmente um contingente muito grande. Eu sempre falo isso para mostrar a grandeza, a magnitude da nossa instituição. Outra pergunta aqui vem do Robson Oliveira, que está acompanhando a gente pelas imagens do Facebook, Dr. Cottait. Como os comerciantes têm lidado com o constante afastamento de funcionários contaminados pela Covid-19? Bom, mais uma vez, é uma experiência nova para todos nós, né? Que veio com esta pandemia. É evidente que, de uma certa forma, vamos colocar da seguinte ponto: o home office é uma alternativa, né, que apareceu durante a pandemia e que, de certa forma, pode ser que venha a ter continuidade ou não. Nós não sabemos, né? Agora, todos os funcionários que estão acometidos do vírus, eles têm que ser realmente tomar as providências necessárias, ficar 14 dias em repouso, em casa, e as empresas estão preparadas para isso, com procedimentos adequados. E cada dia que passa, cada vez mais nós estamos enfrentando a situação com mais dados, de melhor forma do que isso aconteceu no começo. O começo foi muito difícil, nós não tínhamos parâmetros, mas cada dia que passa eu acredito que as empresas estão dando soluções mais adequadas e sempre visando a proteção dos seus funcionários. Tony, Júlia Gouveia está no Instagram, quer saber o seguinte: com possibilidades amplas de panelaços durante o horário pré-eleitoral, diz ela, como deverá ser a próxima propaganda política pela TV? Adorei. O problema é que... Aí você tem que ver se a panela tem o cabo do lado esquerdo ou do lado direito. Então, isso que eu ia falar, porque se você começa... A questão ultimamente está assim, né? Independente da tendência, um partido ou um segmento ou uma linha optam por alguma estratégia, seja panelaço, seja fake news, seja o que for. O que acontece? Logo na sequência, o outro também se apodera disso e usa esse tipo de coisa. Então, nós corremos o risco de comprar tapa-ouvidos para poder, né, viver, porque assim, esse panelaço não vai parar nunca, né? Eu acho que nós vamos ter, respondendo agora a questão, eu acho que nós vamos ter muita gente usando fórmulas já ultrapassadas, muita gente querendo ser modernoso e fazendo coisas esdrúxulas, e eu faço votos de que os meus colegas sigam a linha da transparência, da verdade, porque não há nada melhor do que você colocar a transparência e a verdade no caminho. Se enganam. Eu estudo isso há mais de 40 anos. Se enganam os que acham que não, eu vou fazer um truque aqui. Não vai, não vai. É vida curta e depois se estoura e depois fica com essa pecha. Então, assim, vamos falar verdades. E aí vamos discutir em cima de verdades e aí, finalmente, a gente começa a crescer como sociedade, como povo, né? Senão, não funciona. Doutor Alfredo Cottait pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Ele mora aqui na zona oeste da capital, sempre com a gente todos os dias perguntando, participando. Atualmente,
o Brasil tem um grande comércio com o Líbano, pergunta aqui o seu Jaime, ele quer saber qual é o produto brasileiro mais exportado para os libaneses. E o mais importado também, né? Eu pergunto aqui. Bem, hoje, infelizmente, o comércio com o Líbano está extremamente prejudicado os últimos acontecimentos no país, né? Só para lembrar que no final de 2020, né, se não me engano, no mês de outubro, teve aquele incidente com o porto de Beirute, aquela explosão, e até hoje a região não se restabeleceu. E, com isso, as dificuldades para a retomada daquela região junto ao porto de Beirute tem uma dificuldade muito grande em receber as mercadorias, os produtos. De qualquer forma, o produto brasileiro de maior exportação para o Líbano e para o mundo árabe sempre é a carne, o frango, né? São os produtos, evidentemente, de maior valor agregado do ponto de vista da pecuária, né? E que é exportado para o mundo árabe. Provavelmente, o mundo árabe é um dos principais consumidores da carne brasileira e do frango brasileiro. E isso vai tanto para Beirute, né, para o porto do Líbano, ou para Trípoli, que é um dos outro porto lá do Líbano que recebe as mercadorias, como para os demais países árabes. Esse é. E, evidentemente, né, que outro produto que é também do agro, que é o café, também é um produto que tem uma margem de exportação muito grande para o Líbano. Mas, na verdade, são esses produtos ainda da economia primária, né, sem ter um valor agregado industrial, que são os principais produtos exportados. Pessoal, nosso tempo já está se esgotando por aqui. Dr. Alfredo Cottait Neto, sua despedida, sua mensagem em pouquíssimos segundos, por favor. Eu queria agradecer muito. Primeiro, viu, Mauro, a você pela Obrigado. intermediação e pelas perguntas inteligentes, ao meu parceiro de cumplicidade aqui do programa, o nosso Tony, eu reitero aqui o convite aos dois de aqui visitar aqui a Associação Comercial de São Paulo. Deixo um abraço ao Fausto Camunha, mas eu quero, como mensagem final, dar que essa mensagem seja direcionada a todos nós da cidade de São Paulo. Nós temos que ter um compromisso com a cidade. A cidade acabou de fazer 468 anos em 25 de janeiro. São Paulo é uma cidade extraordinária. Sempre que eu recebo aqui estrangeiros, e não vou longe, né? Tem aquele empreendimento ali perto da Paulista, né? Cidade de Matarazzo, que foi um francês que veio aqui, ficou apaixonado pela cidade. A cidade é apaixonante. Nós precisamos começar a ver todos os pontos positivos da cidade, valorizá-los, porque não há cidade no mundo que tenha esses ativos, esse acervo, essa vida, esse dinamismo no que é a cidade de São Paulo. E, olha, eu falo isso com conhecimento. Poucas cidades podem ser comparadas com São Paulo. Portanto, a mensagem, Mauro, é para você que vive em São Paulo. Vamos cuidar da nossa cidade. Vamos transformá-la novamente em um grande centro de atrações, do turismo. Ela é onde nós vivemos e cabe a nós, né, fazer a manutenção e cuidar da cidade. Essa é a mensagem final aqui da Associação Comercial de São Paulo, que é um dos protagonistas para que isso ocorra na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Cottait. Tony Mastaller, 2 segundos, nosso tempo está estourado. Forte abraço, aprendi demais com o Alfredo, você sempre muito simpático. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Passa rápido quando é bom. Muito obrigado pela presença, minha gente, em nome da nossa equipe do programa Gente que Fala.
o engenheiro Alfredo Cotarte Neto, presidente da Associação Comercial de São Paulo, e o nosso Tony Mastaler, diretor e criador de estratégias políticas. Na mesa de som do programa Gente que Fala hoje, o Isaac Barros. Valeu, Isaac, muito obrigado. O Sérgio Souza, de férias, na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora o musical Trianon, vai até às 6 da tarde. Depois, na sequência, o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque. Antes de tudo, agora ao vivo, Débora Mendonça com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.